Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da tela e tomar minha água. Tamo junto aí, Adriana. Tamo junto, gente. Bom, novamente boa noite aqui, conversando com vocês, e eu estou muito feliz porque foi incrível, né? A receptividade em relação à live de ontem. É um assunto muito importante, e assim, a gente tem que levar a sério. Nós estamos falando de saúde, a gente não está falando só de produto, isso aqui não é um produto. Vamos mudar agora a nossa fala. Nós temos saúde na mão, não é um produto. Tá? Então, assim, por que eu foquei em falar no mundo da ozonioterapia? Porque simplesmente nós estamos com produtos ozonizados, então vocês têm que conhecer o que é o ozônio. A gente viveu um momento super complicado esse ano, tá? Mas, antes disso, eu quero parabenizar a presença de todo mundo aqui e agradecer as pessoas que gostaram da live de ontem, pediram repeteco, então a gente está aqui fazendo bis, entendeu? A gente pode fazer tris e assim, ó. Mas vocês têm que entender algumas coisas, tá? Nós estamos entrando numa empresa que está avançando o mercado, tá? E nós temos vários produtos. E não adianta a gente jogar uma informação simplesmente por causa da ansiedade que todo mundo tem. Nós vamos trazer conteúdos para cada produto, tá? Então, assim, tudo que o Vinícius falou é essencial para todos nós entendermos para que serve cada suplemento daqueles. Mas o mais importante agora é vocês terem conhecimento do que o ozônio faz com a gente, o que ele faz no nosso organismo. Vocês vão entender que ele, junto com o suplemento, ele vai fazer vai causar uma alegria na nossa saúde, na saúde de todo mundo, na nossa e daqueles que a gente vai entregar, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem, peguem um caderno, anotem, a live vai ser gravada, eu acredito, mas saibam de uma coisa, cada live que a gente fazer, que a gente vier aqui entregar um conteúdo, vai ter algo diferente. Vocês podem ter certeza. Por quê? Porque eu não gosto de ser repetitiva, mas o básico vocês têm que saber. Então, eu vou passar para vocês as informações que foram passadas ontem, vai ter algo diferente, tá? Mas isso é o mais importante. Bom, a Adriana aqui, ela é enfermeira, eu amo ser enfermeira, eu não me sinto menos em relação a qualquer outro profissional que tenha status. Eu sou enfermeira, eu amo minha profissão, e a enfermagem, ela tem o ato de cuidar, e é por isso que eu me entrego muito com as coisas que eu faço. Como foi que eu descobri esse mundo da ozonoterapia? Porque simplesmente a gente passa por situações difíceis na vida, e aí, depois de 22 anos de UTI, né, eu fui desligada e fiquei perdida, porque eu não sabia o que fazer da minha vida, porque eu só sabia trabalhar em UTI. Então, imagina que eu trabalhei a vida, praticamente minha juventude inteira, com morte, com doenças graves, e assim, chegou um momento que eu não estava suportando mais aquilo. Eu sofria, eu vivia estressada, eu vivia com dores, e eu não aguentava mais, e o universo acabou, né, trazendo para mim aí esse desligamento, e aí eu resolvi dar aula. Imagina que eu vou dar aulas super tímida, jamais vocês iriam me ver aqui falando numa live, nunca, jamais, tá? Mas cada vez que eu aparecer, eu conto um pedacinho da minha vida. Mas por meio de uma aluna, ela veio me mostrar os tratamentos que ela fazia de feridas com ozônio. Aí eu perguntei, o que é isso? Então, gente, vocês têm que entender que muita gente não sabe o que é ozônio. E muita gente escuta o que se fala por aí, que o ozônio é tóxico, que não tem comprovação científica. Então, vocês têm que se preparar para objeções. Isso vai acontecer na vida de todo mundo que está aqui. Eu não sabia o que era isso, e eu fiquei espantada com o resultado daqueles cuidados que ela fez. Falei, eu quero saber o que é esse negócio aí. E aí foi quando ela me orientou e eu comecei a estudar, e eu fiquei com uma fome danada, e eu estudei ozônio em todas as áreas, dentro da saúde integrativa, que entra, então, suplementação, na área da estética, na área das dores, né? E assim, fiz vários cursos, inclusive o marketing digital voltado para a ozonoterapia.
tá? Então, eu vou passar aqui para vocês um pouco de mim, para vocês entenderem, e aí a gente começa a destrinchar. Mas eu preciso que vocês se respondam, tá? Se respondam. Como você solucionaria um problema de alguém com os produtos da Ozontec? Como? Vocês têm que saber como que vocês iriam solucionar essa questão. Bom, eu estou tentando abrir aqui já a minha palestra, tá? Minha aula com vocês, para a gente poder já se alinhar. Outra pergunta. Antes de qualquer coisa, vocês têm que listar quais os problemas e suas necessidades. Quando vocês introduzirem os produtos na sua vida e perceberem o resultado em você vai ter propriedade, credibilidade e confiabilidade do seu cliente. Ele vai se fidelizar a você. Então, isso é muito importante, tá? E saber quais os produtos você usaria e para quê. Se você vê que você não precisa do produto X, então você não precisa. E isso é para qualquer um. A gente precisa identificar quais são as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Não pensem que empurrar todos os produtos vai ser legal. Vocês têm que mostrar empatia, vocês têm que mostrar preocupação, a importância do paciente para você ou do teu cliente, entendeu? Estou tentando compartilhar aqui, porque eu já falei que eu fico confusa, né? Mas eu já vou me encontrar aqui. E aí... Apareceu, depois saiu. Pode apertar aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu abrir aqui de novo, porque eu sempre me atrapalho nisso aqui. Vamos ver agora. Vê para mim se apareceu. Tá, apareceu aí? Não, apareceu? Ainda não. Deixa eu entrar aqui. Agora eu abri certo, eu acho. Toda vez eu me atrapalho, gente. A gente não sabe tudo, né? Cada um sabe sua área. Essa aqui é que eu me perco de verdade. Vai na setinha. Apareceu? Apareceu. Tá. Então, outra coisa. Você vai ter segurança quando você falar sobre o produto? Então, são questionamentos que vocês têm que colocar para vocês, tá? Aí depois vocês vão entender se vocês vão ter segurança para treinar uma equipe e descobrir, através das inseguranças da sua equipe, das pessoas que estão com você começa a listar essas inseguranças e aí você começa a desenvolver um trabalho, tá? Tá aparecendo, Vinícius? Tá. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, porque para mim tá... Eu não sei o que aconteceu aqui hoje. Eu não estou conseguindo rodar ela, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou interromper de novo e vou colocar de novo. Espera aí. Estava aparecendo os fundamentos da ozonioterapia. É que toda vez é isso. Quando eu entro aqui, eu fecho a tela principal para mim aqui. Mas agora vai. Só um pouquinho, gente. Agora vai. Agora foi, né? Não chegou aqui ainda, não. Não? Agora chegou. Ontem eu fui mais rápida. Chegou. Quem sou eu? Eu quero voltar, né? Porque ela tá andando sozinha. Tenta passar. Não tá indo aqui, peraí. Ontem, o teu parceiro aqui da live, ele deu a ideia de apertar o F5. É verdade. Acho que era F5 que ele falou. É verdade. Pra a tela toda. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. F5. Pronto, deixa eu voltar para trás um pouquinho. Tá, aqui então, falando da temática, né? Vamos seguir, porque eu já falei de mim, já dei parabéns para todo mundo. Eu tenho algumas formações que eu já comentei, não vou ficar me atentando a isso, tá? Porque eu já conversei com vocês.
né? Eu faço parte de uma plataforma chamada Tudo Ozonizado, tá? Sou conselheira dessa plataforma, e agora treinamento, né? Responsável pelo treinamento técnico da empresa, né? E aí, eu vou deixar esse vídeo para vocês entenderem que é uma autoridade médica falando do ozônio. Né? Entendam uma coisa, o Conselho Federal de Medicina, ele barra, tem muitos médicos que não concordam, mas nós também temos muitos médicos, colegas, que concordam com o tratamento de ozonioterapia e favorecem os profissionais que fazem essa tratativa. Então, eu vou colocar aqui rapidinho esse vídeo dessa médica explicando um pouco sobre esse mundo maravilhoso que é o ozônio. Não está saindo som, Vinícius, pra gente. Não? Não, aqui também não. Não falei nada para não atrapalhar. Vamos lá. Só porque eu estou fazendo bis, né? Vou entrar de novo aqui e vou colocar de novo. Senão, depois eu passo. A doutora Marília, eu vou repetir o que ela está falando, então vocês podem ficar tranquilos, tá? Coloquei mais esse vídeo por questão mesmo de curiosidade e a autoridade, né? Uma autoridade médica falando da ozonoterapia. Então, para vocês ficarem tranquilos com as objeções que vierem aí em relação a isso, tá? Vou retomar aqui, então. Vamos lá. Eu parei a apresentação. Vou colocar de novo, tá? O que ela comenta aqui, vou comentar para vocês. Vê se dá para ouvir. Não? Não. Não? Não, eu não sei compartilhar vídeo aqui na live. Tá, então eu vou passar para frente, tá? E eu vou repetir o que ela está falando aqui, tá? Então a história, olha só, gente, vocês precisam entender que a ozonoterapia, ela tem uma história, ela não é atual, ela é secular, ela foi descoberta em 1840 por meio de um físico, tá? Um físico alemão, quando ele estava trabalhando com uma pilha voltaica, essa pilha, ela descarregou, e aí, com a descarga elétrica, ele percebeu um cheiro no ar. E aí foi quando percebeu que tinha um gás diferente no ambiente. Partindo daí, né, com os estudos e tal, veio na Primeira Guerra Mundial. Então, tratamentos com ozônio por meio de câmara de gás em relação aos soldados que estavam com várias lesões, riscos de amputação. Então, olha quanto tempo que o ozônio já trabalha, né, ajudando várias pessoas. Só que, com o advento dos antibióticos, principalmente a penicilina, o ozônio ele começou a ficar para trás. Por quê? Simplesmente porque ele não é lucrativo para a indústria farmacêutica. E aí começaram, então, a indústria farmacêutica começou a dominar o mundo, e o ozônio, então, começou a ser ficado de lado, deixado de lado. Bom, um dentista alemão, então, ele iniciou as práticas dentro da área dele, né, e começou a trazer resultado, e então, na Europa, se difundiu a ozonoterapia. Então, vários países da Europa, né, Espanha, Rússia, Portugal, enfim, vários países lá já tratam, né, a sua população com ozonoterapia. Estados Unidos tem mais de 20 estados dentro dos Estados Unidos que trabalham, né, e trata sua população com ozonoterapia. Então, vocês têm aí uma informação importante, que é: por que não tem comprovação científica se no mundo ozonoterapia é trabalhada? Então, esse questionamento existe somente aqui. Cuba tem vários hospitais que são usados com ozonoterapia para cuidar de seus pacientes. Então, não existe
não existe um argumento em relação a isso, tá? Então, a nossa problemática aqui no país é porque não é lucrativo para a indústria farmacêutica, tá? Aqui no Brasil, a ozonoterapia, ela iniciou em 1975, foi trazido por médicos, porém o Conselho Federal de Medicina barrou, e aí foi quando esse universo lindo ficou para o pessoal da área das terapêuticas, né? Os terapeutas. O mundo terapêutico, então, abraçou a ozonoterapia e trouxe para nós, tá bom? Então, isso aqui é importante vocês saberem. São dados que vocês precisam ter quando vocês forem contestados, porque isso vai acontecer, tá? Bom, isso aqui também é muito importante vocês saberem. Como que esse gás, né, ele é feito, como que ele é transformado para um tratamento medicinal. Então, a gente tem equipamentos chamados geradores de ozônio medicinal, tá? E assim, o ozônio, basicamente, ele se transforma dessa maneira como eu desenhei aqui. E é tanto para tratamento medicinal, tratamento na água, tratamento de ambiente, a transformação do gás é assim, tá? Então, a molécula de oxigênio tem 2 átomos. O que acontece? Ela sofre uma descarga elétrica e ela se desliga. E cada átomo desligado se conecta a um outro átomo de oxigênio, que tem 2 átomos, e vira uma molécula triatômica, molécula de ozônio, que são 3 átomos de oxigênio. Então, o ozônio é um oxigênio ativo. Anotem aí. Nós hiperoxigenamos os pacientes quando a gente entra com ozônio. Oxigênio não faz mal para o organismo e ozônio também não faz, tá? Mas tudo, a gente vai falar mais lá na frente sobre dose. Tudo que é a mais ou a menos faz mal, tá? Então, entendam como que é produzido, como que o oxigênio se transforma em ozônio. É dessa maneira, tá? Dentro da regulamentação da ozonoterapia, isso é um outro assunto muito importante vocês saberem e terem na ponta da língua, o que foi regulamentado para os terapeutas ou profissionais desta área, né, da ozonoterapia, ter a condição e a liberdade de trabalhar com ozônio. Tá? Então, 2015, Conselho Federal de Odontologia regulamentou a prática, começou então com a área da odonto. O Ministério da Saúde, em 2018, ele liberou para o SUS, dentro das práticas integrativas complementares, a terapêutica com ozônio. Então, o Ministério da Saúde regulamentou isso em 2018. Na área da enfermagem foi regulamentado em 2020, e este ano nós tivemos a polêmica, né, gigantesca quando foi sancionada a lei de prescrição de ozonoterapia. Aí eu acredito que a maioria que viu, passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional, acabaram com a ozonoterapia, falaram um monte de coisas, falaram que não tem comprovação científica, que é tóxico, e isso bombardeou quem trabalha com ozônio, né? Foi um momento bem difícil para quem é da área. Muitos colegas perderam, fecharam porta, os pacientes ficaram apavorados, começaram a ter medo e desistiram. Então, assim, muitas pessoas, eu mesma, né, graças a Deus, os pacientes que eu tinha, eles sempre acreditaram nos efeitos do ozônio, então eu não tive essa problemática. Mas muitos colegas entraram até em depressão por causa dessa polêmica, né? Graças a Deus agora já está mais tranquilo, né? Porém, a Anvisa também, ela exige que os equipamentos sejam utilizados para a área da odontologia, a área da estética. Então, ainda existem algumas restrições polêmicas, né? Que vêm prejudicando o pessoal da ozonoterapia. Por isso, vocês têm que estar prontos para as objeções, tá? Você está pronto para isso? Anotem essas informações importantes, porque é o que vai te dar propriedade na hora de falar de ozônio, tá bom? É muito importante vocês saberem isso.
E aí nós vamos, então, destrinchar esses questionamentos, que é o que é ozonoterapia, quais as áreas podem atuar, quais as indicações e contraindicações, quais as vias de aplicação que existem nesta área, e a gente vai falar, então, da Ozontec, dos produtos, como a gente trabalha com os produtos ozonizados e com a suplementação. A Ozontec, ela tem um universo de produtos, gente. Como eu sou da área da saúde integrativa, então eu vou explicar para vocês o casamento que eles fizeram, ozônio suplemento. Ozônio suplemento é igual saúde, e é isso. Vocês vão conseguir fazer coisas que vocês mesmos não vão acreditar, tá? E é a partir daí que eu tenho a preocupação com essa ansiedade de todos. Por quê? Vocês têm que conhecer produto a produto. Então, assim, o mínimo que a empresa já está passando já é essencial. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que conhecer, tá? Vamos lá. O que é ozonioterapia? Alguém vai perguntar para vocês, mas o que é isso? O ozônio, então, vocês já sabem como é que o ozônio é, né? Como ele se transforma e tal. Mas a ozonioterapia, o que é? Então, ela é uma prática integrativa complementar, como eu falei, faz parte, então, o Ministério da Saúde liberou ela nessa área das práticas integrativas complementares, que tem outras práticas, como acupuntura, aromaterapia, e assim vai, tá? E ela tem um custo baixo, ela tem segurança e ela é comprovada. Mundialmente, ela é comprovada. Só aqui no Brasil que ainda tem algumas resistências, mas tem vários profissionais trabalhando e desenvolvendo trabalhos científicos para fazer a comprovação, né? E é assim acabar com essa conversa, que não tem comprovação. A mistura dos gases são 95% de oxigênio e 5% de ozônio, tá? E é isso. Então, assim, é uma dose muito pequena que não há risco, né, de problematizar um paciente. Porém, nós temos algumas informações que eu vou passar para vocês entenderem essa questão de dosagem, tá? A finalidade, então, é só aplicação terapêutica. Outra coisa que vocês têm que registrem aí. Registrem. A ozonioterapia não trata doenças. Ela trata a causa das doenças. Quando a gente fala um leque, mais de 230 doenças, vocês vão falar assim, a ozonoterapia, ela trata a causa dessas doenças. Por quê? Não é só 230. A ozonoterapia, o ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele age para controlar a causa das doenças. Por quê? Todos nós somos oxidados e inflamados. A partir do momento que você desinflama um organismo, desoxida esse organismo, qualquer doença que esteja manifestada naquele organismo, ela vai se sumir daquele organismo. Ela vai sumir, por quê? Você vai começar a fazer o organismo da pessoa reagir, tá? Então, isso aqui é muito importante. O ozônio, ele entra na fisiologia do organismo. Ele modula o organismo. Ele estimula e modula o organismo. Então, o que tiver de problema no seu organismo, com o passar do tempo, o seu organismo começa a reagir, tá? Ah, mas Adriana, e as pessoas que têm doença hereditária? A doença hereditária existe, é uma herança genética. Só que através da epigenética, o que é a epigenética? É o quê? Você mudar os hábitos, seus hábitos. Então, assim, eu tenho tendência a ser diabético, eu tenho tendência a ser hipertenso. O que você precisa fazer para não desenvolver essa doença por herança? Você vai se prevenir. A ozonoterapia, ela ajuda a compensar ou controlar o que já tem instalado e prevenir que essa doença que já tem instalada piore ou prevenir que não ocorra. Por quê? Porque o seu organismo vai estar desinflamado e não vai estar oxidado, tá? Bom, existe um risco com ozônio? Existe um risco com ozônio, né? Porém, existem equipamentos que você pode utilizar, por exemplo, o ozônio, ele não pode ser inalado porque é tóxico para os alvéolos pulmonares,
tá? Então, poxa, mas não pode inalar? Não, não pode inalar, mas isso depende da dose e o tempo que você tem exposição. Não é aquela coisa assim, nossa, eu cheirei um pouquinho e vou passar mal. Não existe isso, tá? Então, tudo a gente fala em dose, tudo a gente fala em tipos de equipamento. Tem equipamento que você não pode estar no ambiente quando está ozonizando, tem equipamento que você pode estar no ambiente que a taxa de ozônio é mínima. Então, assim, existem várias coisas no nosso universo que pode ser conversado com o passar do tempo, tirando dúvidas, tá? Vamos lá. Quais são as áreas que podem atuar? Atuar direcionando aplicações de ozônio gás. Só que eu não quero que vocês só prestem atenção no que eu vou passar agora. Eu quero que vocês entendam que essas áreas, esses profissionais, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar. E cada área dessa, que o enfermeiro que faz tratamento de ferida, o dentista que faz tratamento bucal, o farmacêutico que pode trabalhar na área da estética também, a biomedicina, veterinária e o esteticista ou o fisioterapeuta. Gente, o que vocês têm na mão, eu falo por mim, que eu vou mostrar alguns resultados meus, tá? Simplesmente é incrível, porque você pode oferecer isso para um profissional, ele pode ser o seu cliente, ele pode aplicar após qualquer procedimento que ele faça dentro da aplicação do ozônio injetável ou invasivo, né? Injetável, com gás e tal. Ele pode utilizar, por exemplo, um tratamento para dor. A gente tem o LifeX. Eu posso aplicar o gás, lá eu faço tratamento para dores, e finalizar com a pomada. Então, você vai mostrar o resultado. Eu fiz o teste. Eu tenho pacientes que eu faço aplicação de gás para dor. E aí, na última semana, quando eu estava com o meu LifeX aqui, o que eu fiz? Hoje eu não vou te furar, eu quero passar essa pomada aqui em você e ver o que você está sentindo. Gente, eu passei a pomada, a pessoa não sentiu dor. Eu uso, a dor some. Então, além de você oferecer isso para clientes profissionais, eles podem associar isso aos tratamentos deles, eles vão ver resultado efetivo, eles podem vender para o cliente deles, eles podem montar um protocolo de cuidado, tá? Então, assim, o que vocês têm na mão é um universo gigante, vocês podem alcançar todas as áreas, todas as pessoas, sem nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Então, é importante vocês saberem que esse nicho de mercado de profissionais, eles podem adequar os produtos do Ozontec e associar às terapias que eles fazem, como também utilizar com eles mesmos, oferecer e vender para os seus clientes. Então, vai se expandindo esse mundo, esse universo, porque os resultados são demais. O ozônio como terapia medicinal, para vocês entenderem, não é um oxigênio qualquer que a gente trabalha, a gente tem um cilindro, tá? E a gente tem um equipamento, gerador de ozônio. Esse gerador de ozônio, com o cilindro, o oxigênio é medicinal, é um oxigênio específico que entra nesse equipamento. E a gente, aqui, a gente faz a dosagem, a gente escolhe qual a dose a gente vai utilizar naquele paciente para as vias de aplicações que a gente vai escolher de acordo com o protocolo. Tá? E aí o gás está aqui, ó, a gente tira o gás, ó, a seringa parece que não tem nada, né, mas tem ozônio aqui, tá? Então, assim, quando a gente trabalha nesse sentido, o ozônio, ele é muito instável, então a gente tem que aplicar ele na hora. A gente retira e aplica, porque em questão de minutos ele já perde a efetividade dele. E o equipamento ele tem que estar aprovado pela Anvisa. A Anvisa ela tem que aprovar tudo, equipamento, produto, tá? Para a gente poder ter tranquilidade e trabalhar com credibilidade. Bom, agora eu quero ver vocês, entendeu? Vocês provavelmente vão ter dúvidas, anotem, se não der tempo, depois me chama, mas eu preciso passar isso para vocês. Efeitos biológicos da ozonioterapia. Bom, o ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele entra em contato por várias vias e ele vai para a corrente sanguínea.
Quando ele entra na corrente sanguínea, entendam, não é aquele gás, a gente não está colocando gás dentro da... Ele entra na pele e através da pele, quando ele entra em contato com a corrente sanguínea, ele se transforma em subprodutos. O ozônio já não é mais gás, ele se transforma, tá? E aí ele começa a ter reações fisiológicas no nosso organismo. Então, ele ativa o metabolismo, modula o sistema imunológico, ele tem um efeito anti-inflamatório, analgésico, antimicrobacteriano, virucida, fungicida e assim vai. E o sistema antioxidante ele regula, tá? Então, são ações que começam a se apresentar assim que ele entra em contato com o nosso sangue, com o nosso plasma. Aí eu vou explicar para vocês o que é o plasma, o que é a água do nosso organismo. Vocês conhecem o aquário, né? Então, assim, eu coloquei o aquário aqui como um exemplo para vocês se identificarem. O seu aquário está limpo ou está sujo? Como você se sente no seu dia a dia? Você se sente fadigado, com dor, cansado, indisposto, doente, né? Cada um aí tem um histórico de doença. Isso significa, tá, que você está inflamado e oxidado. E o seu aquário está sujo. Seu organismo está cheio de metabólitos, está sujo. E o que eu preciso fazer para ele ficar limpo? O que vocês precisam fazer para ficar limpo? Então, a gente acaba usando esse exemplo para facilitar o entendimento do que o ozônio faz dentro do nosso organismo, tá? E uma dica que é muito importante vocês registrarem aí. O ozônio, ele é produzido no nosso organismo por células específicas, porque quando nós estamos doentes, essas células, elas liberam ozônio para o quê? Contra-atacar os patógenos que estão no nosso organismo. Então, é praticamente impossível alguém ter alergia ao ozônio, tá? Isso não existe. Nós produzimos ozônio, tá? Então, é uma dúvida que muitas pessoas podem perguntar para vocês. Então, vocês precisam saber disso aqui, anotem aí, tá? É muito importante. Agora eu vou explicar o que acontece no organismo, tá? Primeiro eu vou falar para vocês. Nós temos o sangue, e o sangue tem hemoderivados, e um dos hemoderivados dele é o plasma. O plasma é a água que a gente tem no organismo, nós somos 70% água, tá? Então a água percorre no nosso organismo como plasma. E aí a função dele é o quê? Hidratação e lubrificação celular. Então, se você tem o seu organismo hidratado e lubrificado, as suas células são saudáveis, tá? Aí, o que acontece? O ozônio chegou lá, entrou em contato com o plasma, se transformou em ozonídeos, tá? Ozonídeos. Aí, ele chega lá, encontra o plasma limpo. Ele começa a agir no teu organismo, você começa a ver resposta imediata, você começa a ver melhora depois de um tempo, você começa a se sentir... No passar do tempo, o teu organismo, o teu emocional, tudo melhora. Você fica disposto, você tem vontade de fazer as coisas. Isso acontece, tá? Só que se você chega e coloca o ozônio num ambiente sujo, num organismo sujo, inflamado, oxidado, o que acontece? O ozônio, ontem teve essa pergunta e eu vou responder novamente aqui. O ozônio não tem ação antioxidante? Tem. Só que antes dele ter a ação antioxidante, ele tem uma ação oxidativa. E o que ele faz? É muito rápido. Ele tem uma ação oxidativa, ele libera radicais livres, e são eles que vão estimular as enzimas antioxidantes. Então, se você entra com ozônio no organismo de uma pessoa que está toda oxidada, e ela não tem água, ela não tem um ambiente hidratado, essa pessoa no dia seguinte, ela vai se sentir como se tivesse tomado uma baita de uma surra. Então, muitos profissionais, muitas pessoas que fazem ozônio e se sentem assim, acabam o profissional perdendo o cliente, porque o paciente no outro dia estava assim, ó,
entendeu? E falar, o ozônio me fez mal. Mas não foi o ozônio que fez mal. O ozônio, ele tem essa ação oxidativa no começo, porque ele precisa combater ali e entrar no processo certo dele. Ele faz essa ação, e aí ele dá uma cutucadinha, faz um processinho inflamatório, daqui a pouco ele começa a liberar, então, esses radicais livres, ativa, modula o sistema antioxidante, e aí começa a agir do lado da melhor maneira possível. Mas, para isso, a gente precisa sempre falar que o paciente tem que tomar água. Paciente que não toma água, ele pode te trazer um resultado assim, tá? Então, tudo isso é uma informação importante para ti, tá? Para vocês. E aí, olha só, lá naquele plasma dele tem restos metabólitos, né, que é a sujeira, e elas não são drenadas, porque não tem água para ajudar a eliminar. E aí esse paciente todo inchado, inflamado e reclamando de dor. E aí, o que acontece com o organismo? O organismo de uma pessoa crônica, que ela vem no decorrer da vida com hábitos alimentares ruins, não bebe água, fuma, bebe álcool, não tem equilíbrio, a gente pode se contaminar com radiação, né? Poluição do ar, tudo isso, ele inflama o nosso organismo. Se você não tem hábitos adequados, você vai cronicamente, no passar do tempo, evoluindo e desenvolvendo doenças. É isso que causa doença, é o processo crônico inflamatório e oxidativo do organismo. E aí, no plasma limpo, já é outra situação, tá? A resposta do paciente é muito melhor, então a gente indica sempre estar hidratado. Terapias locais, a gente tem que umidificar. Por exemplo, um tratamento de ferida que vai fazer uma bag de ozônio, a gente tem que umidificar aquela ferida. O ozônio precisa de água. A gente vai fazer um tratamento auricular, a gente coloca gase umidificada para a pessoa, né, receber aquele ozônio e não ter um mal-estar. Né? Não sentir um desconforto, porque ele resseca a mucosa. Então, a gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente indicar, ozônio, tome sempre água, tá? Isso é muito importante. Aí, o que acontece? Vocês também vão entender agora, quando ele entra no nosso sistema sanguíneo, no nosso plasma, ele tem uma reação imediata. Por isso que quando a gente coloca a LifeX, quando a gente trata a linha capilar, você tem resposta na hora também, é impressionante, né? Mas vamos falar da dor. LifeX, quantos minutos a pessoa demora para aliviar a dor dela quando passa aquela pomada? Pode contar no relógio, é rapidinho. Por quê? Porque o plasma ele recebe ozônio e ele tem essa reação aqui, oxidativa, e ele melhora a entrega do oxigênio. Olha, o ozônio, quando ele entra aqui, se transforma em espécie reativa de oxigênio, melhora a entrega de oxigênio, tá? Com água, hein? E ativa a imunidade, tudo isso imediatamente, e libera fatores de crescimento. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês imaginem, tudo que eu estou falando, vocês têm que visualizar. A molécula de ozônio chegou lá na célula, e a célula, ela ficou hiperoxigenada. Se ela está hidratada, ela vai correr. Ela tem uma resposta rápida, independente se é sistêmico ou se é local. Independente, tá? E aí, ao mesmo tempo, ele ativa outras células que aumentam a tua imunidade. E a liberação de fatores de crescimento, eu comprovo para vocês e provo. É só você pegar uma ferida e ver uma ferida tratada com óleo ozonizado. Só o óleo ozonizado. Vocês vão ver que, como o Vinícius comentou, né, da cliente que tinha uma úlcera varicosa por anos aberta e ela conseguiu tratar. Então, assim, óleo ozonizado. Então, muitas coisas também a gente consegue baratear e ajudar as pessoas só com produto ozonizado. Às vezes a pessoa se livra de uma despesa porque ela tem resposta com esse produto. Por isso, vocês têm que conhecer e entender para poder explicar para o seu cliente.
ele tem duas ações. Ele tem ação imediata e ação tardia. Então, ele reage, né, com as reações oxidativas, como eu falei lá atrás, e ele reage, que é no plasma, né, e ele reage nos lipídios. Então, os LOPs são espécies oxidativas de lipídios. E aí, o que acontece? O ozônio, ele agiu imediatamente, depois ele fica mais tempo no organismo, se o seu organismo tiver o lipídio adequado. E para isso, nós temos que consumir ômega 3. E a ação do ozônio no organismo, ele vai ser mais tardia e duradoura. Olha o que a gente tem na mão. A gente tem um ômega 3 ozonizado. Vocês entendem o que a gente tem na mão? Isso aqui vai fazer com que o resultado e os benefícios de tudo que nós temos de suplementação perdure mais, porque você pode indicar esse ômega 3. Então, são várias coisas, gente. Por isso que, assim, eu estou tentando pincelar aqui o principal para vocês. E aí, nos lipídios, ele age o quê? No endotélio, que é a pele, né, tecidos de órgãos, enfim, pele, tá? Para ficar mais fácil. Libera óxido nítrico, que faz um efeito vasodilatador. Então, melhora a pressão do paciente, melhora várias coisas, processo respiratório, né? Ativa enzimas, fatores oxidantes, age na medula, e ele forma células sanguíneas de alta qualidade, ele ativa células tronco. Olha quanta coisa que o ozônio faz no nosso organismo. Eu só estou falando do ozônio, entendeu? Agora imagina ele somado com as coisas que a gente precisa suplementar junto, né? Ele é muito poderoso, muito mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, por curiosidade, para vocês entenderem que o profissional da ozonoterapia, ele não simplesmente pega o gás e coloca no paciente dele de qualquer maneira, tá? Mesmo porque, olha, como eu falei, o ozônio é altamente oxidativo, então a gente cuida da dose. E a diferença do remédio para veneno é a dose, isso em qualquer situação. Então, nós temos uma janela terapêutica, e é por meio dessa janela terapêutica que a gente sabe qual tipo de tratamento a gente vai fazer e qual a dose a gente vai escolher, e a gente monta, então, um protocolo padronizado para cada cliente, tá? E aí, a gente toma muito cuidado, porque quando se trata de dose além, né, eu digo além assim, a gente faz um protocolo e a pessoa no outro dia fala que está mal, tal, então a gente tem que remodelar, diminuir a dose, indicar vitamina C, indicar água, e aí os sintomas, eles desaparecem, tá? Mas o ozônio não faz mal. O que acontece é aquilo que eu falei lá atrás. Ele tem uma ação oxidativa, e aí a pessoa, ela pode ter, sim, alguns sintomas ruins, mas se você tem essa resposta que eu expliquei para vocês lá atrás, a pessoa vai confiar em você e vai seguir qualquer tipo de tratamento, tá? As indicações são várias, né? Então, como eu falo, e todo mundo aqui já comentou, ajuda em tratamento, problemas circulatórios, respiratórios, doenças autoimunes, infecções, feridas, qualquer tipo de ferida. A gente consegue tratar melasma, celulite, melhorar aspecto de estria na área da estética, tratamentos intestinais, na área da podologia, existe um leque de doenças dentro da podologia que pode ser tratado, tá? Com óleo ozonizado e também suplementação para ativar o organismo da pessoa. E também existem as contraindicações. Só que nas contraindicações, essas daí, é mais quando a gente fala de gás, aplicação do gás, tá? Mas eu falo aqui mais por curiosidade. Contraindicação absoluta, existe uma enzima chamada G6PD, que ela tem a responsabilidade de produzir energia para o organismo. E quando ela é deficiente, ela é baixa no organismo, se eu for aplicar o ozônio, eu posso destruir hemácias. Então, nós nos preocupamos muito em pedir um exame, né, dessa enzima para a gente poder, então, fazer o tratamento certinho, sem risco.
E existem algumas contraindicações relativas, né? Gestação, anemia grave, caquexia, que seria o emagrecimento, né? Aquelas pessoas bem magrinhas. Outra coisa, diabetes descompensado, pressão alta descompensada. Então, tudo isso descompensado, a gente não aplica o gás. A gente espera a pessoa ficar compensada e a gente consegue trabalhar com ela. Até conseguimos trabalhar com doses mínimas, tá? Mas tudo isso é com avaliação, ver exames, então é mais profundo o tratamento. E aqui, gente, é muito importante se vocês entenderem que aqueles profissionais lá atrás que podem montar protocolos com os produtos e associar os produtos nos protocolos dele, é simples assim. Olha aqui, ó. Nós temos para emagrecimento, esqueci o nome agora da pomada. É Mindixi, né? Depois alguém me corrige aí. Eu faço aplicação para emagrecimento e no final eu finalizo com a pomada. Faço uma drenagem linfática, uma drenagem modeladora, eu ativo o organismo da pessoa. Aqui, olha, eu posso fazer um tratamento antes de uma aplicação facial, limpeza de pele com óleo ozonizado, tem um hidratante que eu posso também aplicar, tem produtos faciais que a gente pode utilizar, tá? Então, para qualquer tipo de aplicação, a gente pode associar as terapias que a gente já está acostumado a fazer. Para dor, joelho, coluna, a gente aplica o LifeX depois, tá? As únicas vias que não têm condição de fazer uso de produto são as vias sistêmicas, que são autohemoterapia maior, insuflação retal e insuflação vaginal, que a gente aplica, né, a insuflação retal ou vaginal por meio de uma sondinha uretral, a gente coloca o gás direto lá. Então, a gente acaba não, nesses casos, não precisamos utilizar. Nem no caso da aplicação auricular, que também a gente só aplica o gás, tá? Agora, para tratamentos de feridas, nos pets, por exemplo, aqui, olha, esse cachorrinho, ele está dentro de um saco, se chama bag. Essa bag tem ozônio dentro para tratamento de ferida. E essa bag, né, tem bag para tudo, tem bag para tratamento de feridas nos braços, capilar. Então, a gente tem uma linha capilar que pode até mesmo, dependendo da pessoa, substituir a bag. Tá? Você pode fazer aplicação local, pode fazer o tratamento dos fios, indicar os produtos capilares, porque são terapêuticos. E na área PET, você consegue também usar óleo ozonizado, sabonete ozonizado, entendeu? De repente, faz a bag e indica o óleo para a pessoa. Olha só quanta coisa vocês podem fazer. Nós temos produtos para isso. A gente consegue levar isso muito bem à frente, tá? Bom, a Ozontec integrando os produtos ozonizados e a suplementação. Como eu falei, esse casamento ficou perfeito. E aí nós temos essa linha inteira, tirando a linha da perfumaria, e nós temos alguns suplementos que são ozonizados e alguns que não. Por quê? E isso é importante você saber. Porque tem suplementação que não reage a ambiente oleoso. Então, não são todos os suplementos que têm o ozônio, tá? Porém, são essenciais para nós e tem ação maravilhosa, porque nós temos o ozônio, gente, o ozônio, ele precisa de combustível. Vocês viram o que o ozônio faz no organismo? E não é só aquilo, tá? Ele faz várias reações bioquímicas no organismo. Eu falei o mínimo, para vocês entenderem que ele é muito potente. Só que quando ele entra no teu organismo, ele tem reações. E ele vai usar os minerais, as vitaminas, tudo que tem no teu organismo, ele usa. Então, ele precisa de combustível para funcionar a máquina. E o combustível está aqui, ó. Vocês têm, tá? Então, é isso. A Ozontec, ela trouxe para nós qualidade de produtos que vão fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. O ozônio, realmente, o ozônio é vida, e ele traz qualidade de vida para as pessoas, tá? Então, vocês têm a mina de ouro na mão. Os suplementos, essa parte eu não falei ontem. Então, quem está aí e não estava ontem, já registra, tá?
Os suplementos que nós trabalhamos são livres de prescrição médica, tá? Então, tem uma RDC, tá? Regulada pela Anvisa, 76.220, que libera os suplementos livres de prescrição. Por isso que a gente pode ir na farmácia, comprar suplemento. Só que tem detalhes. Por que a gente pode comprar os suplementos, né? E poder indicar. Os profissionais, terapeutas, né? Eles podem indicar suplementos, porque são nutrientes vinculados à nutrição. Isso aqui não é remédio, é um nutriente vinculado à nutrição. E nós temos uma limitação de ingesta diária. Então, nós podemos indicar, recomendar, porque existe uma limitação de ingesta diária que é padronizada em todas as suplementações do Ozontec e ela tem que ser respeitada. Acima disso, só recomendação médica. Então, fica muito fácil vocês perceberem que já está lá no rótulo quantas vezes, em que horário pode tomar. X vezes por dia, antes ou depois do almoço, antes ou depois do jantar, e é isso, não tem que passar disso, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Tem informações ali que são suficientes para a gente levar isso para frente. Bom, vou ressaltar, nós temos vários produtos à base de óleo de ozônio, tá? Que é o óleo de girassol. E essa é a parte mais importante. Vocês conhecendo o que o óleo de girassol faz, ele tem a ação maior dele é fazer com que os benefícios dos mixers, dos nossos suplementos, eles sejam potencializados. É isso que o óleo de girassol faz. Por quê? Porque quando ele está lá na máquina, tá? Vou passar isso aqui primeiro, depois eu explico o que acontece na máquina industrial. Como o Vinícius falou, ele é um coringa e tem excelentes resultados com vários benefícios, tá? E aí, ele é um veículo. Então, o ozônio, ele trabalha como gás. Quando ele entra em contato com a água, ele se transforma em subproduto. A gente trabalha com água ozonizada também. Quando ele entra em contato com óleo, ele vira um veículo. E no óleo, ele é transformado em ozonídeos, tá? Então, o que acontece? Eu pego aquele óleo já trabalhado e produzido por um aparelho industrial, porque não dá para você ter um nível de peroxidação adequada em aparelhos caseiros. Então, o óleo, ele sofre uma exposição ao gás de ozônio por muitas horas para chegar no nível de peroxidação adequada para ele ser efetivo sozinho e efetivo potencializando os outros benefícios dos outros produtos. É simples assim, tá? Então, é importante vocês terem essas informações. O óleo tem que ser produzido num aparelho industrial. E nós temos uma fábrica que produz ele. Então, a gente tem tudo na mão, tá? E, claro, tem que estar registrado pela Anvisa, para a gente não ter problemas. Então, todos os produtos são registrados na Anvisa, tá? Os benefícios do óleo de girassol, né, é o que o ozônio faz no organismo, né? Então, tem as propriedades germicidas, acelera a cicatrização tecidual, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, auxilia no tratamento de vários problemas de pele, e a gente já falou lá atrás, tá? É bom a gente sempre repetir para vocês gravarem bem. Agora, é impressionante como ele age com o paciente com dor, tá? Por quê? Porque ele penetra no local, o LifeShi faz isso, eu comprovei, você passa ele, a partir do momento que ele penetra no local, ele já aumenta a oxigenação e já faz efeito analgésico. É impressionante, impressionante. E aí, os meus cases de sucesso com a linha capilar, tá? Gente, essa primeira pessoa aqui sou eu, olha isso aqui, tá? Olha o resultado depois da retexturização, tá? Eu nunca vi um negócio desse, olha que eu faço isso há muitos anos. Aqui é uma paciente minha, que eu peguei, eu ia aplicar o ozônio no joelho dela, aquele dia eu fiz a festa com ela. Eu
Falei, hoje você vai lavar o cabelo aqui em casa e não vou aplicar ozônio, vou colocar pomada. E aqui é a minha filha. Olha o resultado do cabelo dela. Foi um tratamento em casa. Falei, lava a cabeça e passa o blonde. E foi isso aí, nas duas. Olha, não pus a mão, não sou cabeleireira, não sou terapeuta capilar, mas o resultado foi esse aí. Aqui em mim, não. Eu pedi para minha amiga, que é cabeleireira, para a gente avaliar o produto, e ela fez em mim. E olha o resultado. Gente, o que a gente tem na mão é muito bom. Aqui é um outro resultado, olha aqui, ó. Ela fez a retexturização, depois ela fez a tintura e o tratamento com os produtos capilares pós-químicos, tá? Só que eu não coloquei a segunda fase, só coloquei a primeira aqui, tá? Do retexturizador. Olha como ficou o cabelo dela. Adriana? Alô? Pode ir falando o relato do áudio, porque a gente não ouve aqui, tá, Adriana? Por O favor. áudio tá ruim, né? Não chega aqui, não. Ah, que pena. Eu vou falar o que aconteceu ali na fala dela. Eu apliquei, ela é minha paciente de artrose, tá? E é uma artrose muito feia, e eu comecei a fazer a aplicação de gás ozônio na perna dela, no joelho. Mas, para ter uma ideia, a seringa ela é bem pequenininha, mas eu não tinha como fazer via intraarticular, eu tive que fazer só subcutâneo, e a gente já viu o resultado aí, porque ela mal conseguia andar de tanta dor. Então, eu já vinha fazendo aí, acho que eu cheguei a fazer umas 5 sessões nela, tá? E aí chegou o Life She aqui na minha casa, aí eu catei ela e falei assim, esse vídeo tem no meu Instagram, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês vão ver ela falando. E aí eu falei, amiga, eu não vou te furar hoje não, vamos experimentar essa pomada aqui que eu quero ver o resultado. Resumindo, 2 dias depois ela me mandou esse áudio falando que ela ainda estava sem dor e estava movimentando muito melhor a perna dela. Então, gente, é um Life She incrível. Eu fiz isso em outra cliente minha, uma amiga minha que trata também com ozônio para hérnia de disco, e eu fiz a mesma coisa. Hoje eu não vou te furar, vamos passar essa pomada. E aí ela também mandou um áudio, também tem no meu Instagram, né? Eu coloquei lá para, né, como comprovação mesmo do resultado do produto. Aqui, gente, prestem atenção, nós temos uma linha corporal que, assim, as pessoas falam de bem-estar. Então, tem várias empresas que falam e vendem produtos de bem-estar. Ótimo. Mas o que a gente tem na linha corporal é uma linha corporal terapêutica. Essa cliente minha, ela estava assim, ó, tá vendo aqui a primeira imagem? O corpo inteiro cheio de feridas, cheio de feridas. Eu só coloquei essa parte porque eu não tinha que expor mais. E o tratamento com produtos ozonizados que eu utilizei nela, indiquei e vendi, foi sabonete, Washes 3 e hidratante. E o óleo, tá? Então, onde tinha ferida aberta, ela tinha no corpo inteiro, do pescoço embaixo. Isso se chama dermatite atópica. Então, para qualquer dermatite que vocês venham ter a possibilidade aí de achar alguém que tenha isso e poder ajudar, sabonete, o hidratante para finalizar e coloco o óleo nas feridas. Olha aqui, ó, ela ficou com algumas cicatrizes, porque já eram feridas, né, antigas. Ela se coçava tanto que ela abria o corpo inteiro, mas olha aqui, ela tinha, isso aqui era tudo cheio de ferida. E eu consegui tratar com a linha corporal. Então, não é um sabonetinho e não é um hidratantezinho que vocês têm para oferecer, é terapêutico.
Pessoas que têm mancha, pessoa que tem dermatite, pessoas que têm alergia à picada mosquito e cria ferida. Com o passar do tempo, as manchas vão clareando, porque o ozônio, ele ativa todas as células do organismo. Então, gente, vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando, junto com os produtos que a gente tem na mão? É isso, tá? Então, não entrem em desespero em relação a todas as outras coisas que nós temos, porque a gente vai estar aqui, a gente tem uma equipe de treinadores, a gente vai discutir várias coisas, a gente vai ter um treinamento melhor que o outro, trazendo mais informações para vocês. Mas vocês viram que o que a gente tem, né? Então, como é que nós vamos trabalhar com esses produtos ozonizados e os suplementos, solucionando os problemas e levar qualidade de vida para as pessoas? Primeira coisa é conhecimento, hein? Vocês têm que estudar isso tudo aí, tá? E entender que cada um tem a sua história de saúde. Você tem que conversar com a pessoa que você vai falar do negócio, do produto, e prestar atenção nas queixas dela. A empatia. E assim, quando vocês perceberem, com o pouco que nós temos, que eu já acho que é o suficiente, né, de informação de cada suplemento, você consegue ali identificar qual suplemento é necessário para aquela pessoa naquele momento. Você não precisa jogar tudo de uma vez, entendeu? É muito importante, então, você conhecer os produtos, a composição deles, e para indicar corretamente e individualizar isso, tá? Participar dos treinamentos é imprescindível, porque cada treinamento vai vir uma informação diferente, ou uma informação nova, ou uma atualização, tá? E quando você tem tudo isso aqui, você tem credibilidade, visibilidade e fidelidade do teu cliente, da pessoa que está com você, né? Se cuidando porque você está ajudando ela, tá? E aí nós temos, então, um suporte, e estamos construindo suporte com profissionais altamente qualificados aqui em todas as áreas. Aqui não tinha ontem, né? O povo está desesperado para saber um pouco dos suplementos. Eu vou passar muito rápido essa informação, porque a minha ideia, gente, é trazer o mesmo formato que eu falei de ozônio para os suplementos. Eu vou trazer bastante conteúdo também, mas a gente já tem o suficiente para a gente começar. O importante é vocês terem consciência que eles são potencializados com o poder do ozônio, tá? Então, vocês têm que entender que certos nutrientes, quando são ingeridos na mesma refeição, eles podem ter boas ou más consequências. É por isso que vocês têm que respeitar o padrão que tem na orientação ali do rótulo. Se é antes do almoço, se é depois, se são 2 vezes por dia, isso tem que ser respeitado. Por quê? Porque é isso que vai fazer a eficácia do nutriente que a gente está colocando ali no organismo da pessoa, tá? Então, a alimentação saudável passa pela ingestão variada de nutrientes que são encontrados nos alimentos. E todos esses nutrientes interagem entre si, tá? E aí ele vai influenciar positivamente ou negativamente, e aí ele vai sofrer a absorção, né, no organismo. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão. Se você vende produto e não passa a informação do jeito que está padronizado, farmacêutico, químico, eles estudaram essa parte, eles sabem o que eles estão ofertando para nós, para a gente poder oferecer para o cliente. Então, a gente não pode sair dessa linha, a gente tem que falar a mesma língua, tá? Então, como que acontece isso? Os nutrientes ficam dissolvidos no suco gástrico e vão descendo até o intestino. E ali eles vão ser absorvidos. É lá que estes competem entre si pelo local de absorção ou pela célula que os vão transportar, né, esses nutrientes para cumprirem a sua função. Então, quando certos nutrientes são ingeridos juntos, um pode beneficiar ou desfavorecer a absorção ou o transporte do outro. Então, é muito importante saber quais suplementos, os benefícios, se um pode casar com o outro, tá? E eu não estou falando isso em relação aos nossos suplementos, porém, a gente não precisa indicar tudo de uma vez.
E é aí que a gente padroniza um protocolo, individualiza, presta atenção no que o teu cliente está falando, e você, olha, você pode usar isso, que serve para isso, isso e isso. Aí a pessoa vai usar, vai se sentir melhor. Muitas vezes, um suplemento age de um jeito no organismo que a pessoa fica bem, né? Você pode pegar lá o X-Buster e oferecer para o pessoal ter mais energia, mais atividade, aquele pessoal que gosta, que é atleta. Então, você pode também escolher um nicho de mercado com objetivos, né? Então, cada um aqui vai ter o seu nicho de clientela. O NX-CAP, ele é uma bomba, né, atômica, né? Porque ele ajuda em várias coisas. É isso aqui, olha, já foi como falado, né, lá atrás, mas olha só quantas coisas ele ajuda. Saúde da mulher, saúde do homem. Então, assim, ó, prolapso genital, bexiga caída, hormônios da mulher com alteração no ovário policístico, síndrome de menopausa, problemas com cabelos e unhas, e assim vai, tá, gente? Olha, é muita coisa que o NextScape faz e pode ser indicado, tá? Eu vou falar um pouco mais dele aqui, porque, na verdade, estou fazendo um spoiler, né? Porque eu já estava montando o treinamento dele e vou passar um pouquinho mais, tá? Ele previne contra Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, porque ele melhora, olha aqui, ó, ele ativa o sistema nervoso central, melhora o aprendizado, o foco e a concentração. Isso é mais uma das coisas que eu encontrei lá. Protege o organismo contra infecções urinárias, infecções na próstata, vesícula, e ainda é muito útil para prevenir doenças cardiovasculares, tá? Além disso, ele é rico em vitamina A e vitamina E, então ele é um antioxidante natural, né? Elas são antioxidante natural e elas estão aqui nessa composição e ajuda muito, evitando problemas de visão, como a cegueira noturna e a degeneração macular relacionada à idade. Gente, eu estou colocando o mínimo aqui, é muita coisa. Ele faz muita coisa porque ele é composto do óleo de girassol nosso e óleo de semente de abóbora e óleo de abacate. Quando vocês estudarem esses outros óleos, vocês vão ver. É muito benefício que são potencializados com a ação do ozônio. E, além disso, tem ação anti-inflamatória também, protege as células do pâncreas contra os radicais livres. Por exemplo, a Eliane, ela deu um treinamento, ela teve pancreatite, ela fez uso do NextScape e ela ficou muito bem. Ela estava muito grave e ela ficou super bem, entendeu? Fazendo o uso do NextScape. E, assim, ele também previne diabetes, então, assim, mexe com pacientes que têm distúrbio metabólico e melhora aquele paciente. Então, é muito importante vocês saberem isso, tá? Isso aqui é um spoiler, não vale, mas já passei para vocês terem um pouquinho mais de conteúdo. A vitamina K2 e a somada com a D3, ela auxilia na coagulação do sangue, ajuda na manutenção e regeneração óssea, né? Doenças cardiovasculares, a vitamina D, ela aumenta a imunidade, melhora também a formação de ossos e dentes. Então, assim, olha o que a gente tem na mão. E essa danadinha também, ela é potencializada com ozônio. Então, imagina o que a gente tem aqui. Ômega 3, o nosso segundo queridinho depois da água, né? Porque a gente precisa de água, lembrem? Água, ômega 3. O ômega 3 ele é composto, então, do EPA e o DHA. E eles são componentes importantíssimos para ajudar, então, no nosso organismo. E favorecer a potencialização do ozônio, porque são óleos importantes que precisam estar no nosso organismo. Então, ele auxilia na produção de vários hormônios, no processo anti-inflamatório, ele ajuda para paciente, olha aqui, ó, processo inflamatório como obesidade, lúpus, doenças autoimunes, a EPA, tá? E o segundo composto importante que tem no ômega 3 é um papel essencial na construção e manutenção do cérebro. Então, ele ajuda também na questão, dentro do sistema nervoso, melhorar o foco, a atenção. E assim, olha, pode ser utilizado no início da gestação? Não, aqui é assim. Esse óleo, olha,
essencial na manutenção do cérebro, porque desde o início da gestação, ele já inicia o processo de renovação celular. Então, ele é importante na nossa vida desde a gestação, tá? Então, é um óleo que é interessante indicar para pessoas grávidas, tá? E atua, então, olha aqui, ó, na perfusão cerebral, modulando juntamente com a EPA, que é o que está aqui. Esse ômega 3 nosso é especial porque é o primeiro e único no mercado que é ozonizado, tá? E mais um, né? O nosso Dream Bliss, que é composto da coenzima Q10 e a melatonina. Então, é assim, ele vai mexer com a parte do bem-estar na hora do sono, né? Na prática de exercício, porque a coenzima Q10, ela produz energia. A melatonina, ela ajuda a você que tem dificuldade em dormir, ela vai mexer no ciclo circadiano. Então, ela controla essa questão hormonal mesmo, né? E muitas pessoas ficam ansiosas, desencadeiam aumento de cortisol. Então, assim, são dois componentes que a gente tem e também são potencializados com o poder do ozônio, tá? Então, entendam, esses 4 produtos que eu falei lá em cima, eles têm a associação com óleo ozonizado. Mas alguns suplementos não têm ação em meio oleoso. Então, eles agem na sua matéria-prima. Eles são moídos, e aí a gente tem os encapsulados, mas não oleosos, tá? Que são o nosso Powerful Trimagnésio, então tem os 3 magnésios, e ainda tem a cúrcuma associada, então isso aqui, gente, vocês podem indicar junto com Life Chi para pacientes que têm dores. Isso aqui é muito legal associar, pessoa que sente dor, tomar o tri de magnésio. E assim, benefícios também. Olha só, auxilia na formação dos ossos e dentes, metabolismo de proteínas, carboidratos e gordura, funcionamento muscular e neuromuscular. A cúrcuma, ela é indicada para aumentar a imunidade, porque ela, olha só, resfriado, sinusite, infecções bacterianas, então ela aumenta a imunidade, ajuda a alterações do fígado, diabetes, ajuda em lesões, olha só, controla a anorexia e reumatismo, dores, processo inflamatório, é isso aqui. Então, esses 2 associados, gente, na verdade, são 3 tipos de magnésio com a cúrcuma. Isso aqui é sensacional para você indicar para pessoas inflamadas, com dores e assim. Tem um leque. Não adianta eu tentar falar tudo de uma vez aqui, porque é muita informação. Mas é o mínimo que vocês precisam entender e saber com o que vocês podem associar. Óleo ozonizado, Life Chi e o Powerful são 3 produtos que vocês podem indicar, tá? Para pessoas que sentem dores. E aí nós temos mais esses 2, né, produtos, né, que é o X-Buster e o Body Slim, né? Então, o X-Buster vai melhorar aí com os componentes que ele tem, né? Cafeína, agora eu não estou enxergando aqui, vitamina C, são componentes que eles têm que vai ativar o organismo, vai dar mais disposição, né, para qualquer um de nós. Mas vocês podem atingir aí um nicho de pessoas que são atletas, pessoas que fazem academia, né, pessoas que querem emagrecer, você pode associar esses 2 aqui, pode associar o ômega 3. Então, olha só, esse aqui vai ativar, é um suplemento que vai ativar a pessoa a ter, além de uma ativação metabólica, ela vai perder peso. Então, são 3 produtos que nós temos que não estão no meio ozonizado, no meio oleoso, tá? Mas eles são potencializados com o poder do ozônio, e você pode associar o ômega 3 com cada um desses aqui. Então, você coloca o ômega 3 e associa com esses produtos. Então, basicamente, gente, eu trouxe essas informações extras, mas fiquem espertos, porque a gente vai trazer conteúdo de cada suplemento, tá? E assim, vocês têm que saber uma coisa, vocês não estão com o produto na mão, vocês estão com saúde.
O que vocês têm na mão é saúde. E é isso. Sabendo o que vocês têm na mão, estudando, acompanhando os treinamentos, vocês vão destrinchar e vocês vão levar isso para muita gente, tá? Então, não é só um profissional que precisa, não é só o seu tio, sua avó, todo mundo precisa, todo mundo precisa. Quando as pessoas perceberem que estão desinflamadas, desoxidadas e com componentes no organismo, que são os minerais, as vitaminas, que fazem parte da suplementação, potencializadas com ozônio, vocês vão ver a transformação dessas pessoas e o bem-estar e a gratidão que vocês vão ter de todas elas. Então, entendam, nós precisamos ser um vencedor. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma dor, cada um de nós, um dia lá atrás, quebrou a cara. Então, se você tem um objetivo na sua vida, se você tem um sonho, e se você realmente enxergar o que você tem na mão, você é capaz, porque é possível você chegar a realizar o que você deseja, tá? Mas entenda que o verdadeiro vencedor é aquele que caminha sem pisar em ninguém. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz feliz, te faz diferente de muitos. Então, nós temos aqui uma empresa que tem uma equipe gigantesca e muitos afiliados, ela está expandindo, mas a essência é isso aqui. A essência de tudo é isso aqui. A humildade. Então, para você ser um verdadeiro vencedor, você tem que ser humilde. Então, eu agradeço com todo o meu coração de estar aqui novamente, passando essas informações. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre os suplementos com mais detalhes, mas a gente vai trazer conteúdo, como foi esse, falando de ozônio, para vocês terem realmente propriedade, mais conteúdo, porque o que vocês já têm já é o suficiente, porém a gente pode oferecer mais conhecimento. E eu estou aqui com todo o meu amor pelo que eu faço, agradecendo pela presença de todo mundo aqui. Muito obrigada, e eu espero ter trazido para vocês aí um pouquinho de conteúdo que vai satisfazer aí e facilitar. Eu sou uma facilitadora, assim como os outros treinadores. Nós somos facilitadores para você desenvolver aí o seu negócio. Tá? Muito obrigada e parabéns por todo mundo que está aqui até o final. Parabéns! Muito obrigado, Adriana. Eu vou seguir aqui algumas recomendações da diretoria da empresa. Eu vou liberar primeiro o chat para as pessoas fazer aí as considerações. O chat e as reações estão liberadas, tá, pessoal? Então, quem ficou até agora, né? Parabéns, praticamente 300 pessoas. Então, vocês serão honrados aí, né? Vocês poderão fazer algumas perguntas no chat. Eu vou escrever aqui, chat liberado, para vocês entenderem, tá? Chat liberado. Aí vocês vão poder fazer perguntas. Outra coisa, quem for diamante negro e acima, levanta a mão e eu vou liberar você para falar com a doutora, tá? Por exemplo, o Amoedo está com a mão levantada. Aí, se a sua questão for sobre o ozônio, Amoedo, sobre o treinamento dela, me avisa aí, que aí eu libero você para falar com ela logo, tá? O Amoedo é um dos diamantes aí que levantou a mão. Então, vou ler um pouco aqui. Ozônio, Amoedo. Vou liberar logo o Amoedo. Primeiro eu quero fazer a minha pergunta, que eu não sei se é pergunta ou se é observação, Adriana. Eu não percebi hoje, mas ontem eu percebi quando você falou algo que eu achei fantástico, sobre as pessoas que às vezes tomam algum produto nosso, como por exemplo o NX-Cap Ozon, e reclamam no dia seguinte, puxa vida, piorei, ou então esse negócio me fez mal. Aí ontem você falou algo com relação à água, né? Que o ozônio, quando tem o primeiro contato ali, ele pode dar uma reação porque a pessoa está doente, na verdade, né? E aí tem que tomar bastante água. Fala um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que ele é de suma importância para nós. Eu até comentei hoje de novo, mas o que acontece? O ozônio, quando ele entra num ambiente oxidado, o ambiente, lembra do aquário que eu comentei? Então a gente vamos voltar lá para o aquário. A água suja do aquário, a água limpa.
Então, o ozônio, quando ele entra naquela água suja, ele quer trabalhar. Mas como é que ele vai trabalhar num ambiente inflamado, cheio de metabólitos, né? Como ele vai conseguir? Então, a gente precisa limpar o nosso organismo. O que faz drenar? O que faz? É a água. Claro que existem situações que não são indicadas um excesso de água, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos importantes, problema renal importante, eles têm limitação hídrica, então eles vão ser constantemente inflamados e oxidados. Mas, para as pessoas que a gente vai recomendar, e casos assim mais complicados, pode entrar em contato, porque não tem só eu de profissional da saúde, tem outros ozonioterapeutas entrando aqui, isso mais para frente dá para a gente trabalhar com questões de casos mais complicados, para a gente poder associar algumas terapêuticas com o que a gente tem na mão. Mas, assim, em geral, a pessoa está desidratada. Então, você recomenda ela tomar água, porque a água, ela junto com o ozônio, faz com que o ozônio, ele entre na célula e se dissipe mais rápido, ele entre mais rápido no organismo e ele vai ter aquelas 3 ações que eu te falei, tá? Então, é muito importante, sim, indicar água. O paciente tomou algum encapsulado, se tiver alguma queixa assim, só indica tomar água. Às vezes ele está precisando de uma água alcalina, que ajuda muito também. Porém, a água já ajuda na função do produto, tá? Muito obrigado. Essa informação, para mim, ontem, ela valeu a live. Eu amei essa informação, porque às vezes a gente tinha essa, entre aspas, rejeição. Mas aí, na nossa ignorância, a gente falava, continua tomando que o ozônio está agindo. Então, é muito bom vir algum profissional assim, para a gente parar desse conhecimento empírico, né? Esse conhecimento, toma isso porque deu certo para outra pessoa, né? Então, não, agora vocês vão ter um olhar mais clínico. Mais clínico. Vocês vão ter, porque olha só. O Amoedo está liberado aí. Amoedo, pode perguntar, Amoedo. A doutora estava falando, continue, doutora, eu faço a pergunta depois. Não, é só para complementar o que ele falou. Gente, vocês não podem esquecer, o ozônio precisa de água e de suplemento. Ele precisa do combustível para trabalhar. Você está num ambiente contaminado, que a sua água suja, não tem nutriente ali, não tem o que vai fazer com que o ozônio ele faça milagre. Ele não é um santo milagreiro, ele não vai fazer cura nem nada disso. Mas ele sozinho, num ambiente totalmente oxidado, ele não vai ter o que a gente quer, né? A eficácia que a gente quer entregar para o teu cliente, tá? Pode falar, Moedo. É um prazer, obrigado, Vinícius, você é sempre incrível aí nas lives, a gente aprende muito com você. E assim, irmão, eu queria ser como você aí, quando eu crescer, para poder fazer uma apresentação incrível, né? Como você faz. E um prazer estar falando com a doutora Adriana Oliveira. Doutora, é o seguinte, a gente tem feito algumas lives aí de alinhamento, treinamento com a equipe, né? E sempre aparecem uns espertinhos aí, né? Mais inteligentes que a gente, porque nós não somos aqui médicos e nem enfermeiros na área da medicina, nem farmacêuticos, então somos líderes expandindo aí, né, o nosso negócio. Aí houve uma pergunta, né, de um rapaz que ele falou o seguinte, que a ferritina é ferro, né? E ele falou assim, ferro com oxigênio oxida as coisas. E o fato do ozônio entrar na célula, tendo ferritina, não deveria estar oxidando a célula. Então, eu tomei esse direto aí no queixo e balancei, né? Tive que dar uma recuada, respirar fundo e disse para ele que ia buscar as informações para poder responder, porque não sou médico e nem da área de medicina. Então, eu faço essa pergunta para a senhora, que é especialista, para a senhora me esclarecer também essa questão aí, que eu não soube responder. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou explicar uma coisa para você e para todo mundo aqui ter facilidade na hora de enfrentar uma objeção dessa. Ozônio gás, ozônio sistêmico. Então, o ozônio sistêmico são aplicações via retal, via vaginal, autohemoterapia maior, que é quando a gente ozoniza uma bolsa de sangue e coloca dentro do organismo da pessoa, tá? Esse tipo de situação, alteração de exame, se a pessoa tem uma ferritina aumentada, o tratamento tem que ser de outra forma.
tá? Então, por exemplo, o risco é com ozonioterapia sistêmica, não com ozônio comprimido, cápsula, tá? A dose é outra. E aí, para a gente fazer um tratamento, existem vários tratamentos para baixar a ferritina, tá? Do paciente, soroterapia, existem algumas coisas que a gente faz, mas não se trata do que a gente tem na mão. Então, você pode encerrar esse assunto em relação a isso, porque o que a gente tem na mão não vai prejudicar. Perguntaram aqui sobre o K2, porque o K2 ele mexe com a coagulação sanguínea, tá? E a ferritina, K2 e tal. Mas, assim, nós temos doses que não são doses prejudiciais para o organismo, entendeu? Foi o que eu falei lá atrás. Então, a questão, doutor, é que o ozônio ele pode trazer um problema se, assim, não o nosso produto, porque ele tem uma quantidade de ozônio mínima que não gera esse problema para o organismo. Já é cientificamente comprovado. Mas, se for a pessoa fazer um tratamento convencional de gás ozônio no sangue, a pessoa tendo uma ferritina alta pode levar ele a gente não faz, a gente não faz. A gente, quando vê, a gente faz outras terapias, mas não tem nada a ver com a suplementação, entendeu? Agora, o que causa se a pessoa receber um gás com a ferritina alta? É assim, a pessoa, se ela está oxidada, eu posso fazer, se ela tem, por exemplo, um processo anêmico, como é que eu vou te explicar isso de uma maneira que seja mais fácil de entender? Eu posso piorar o quadro dela, vamos dizer assim, eu pioro o quadro dela. E isso depende muito do resultado do exame que a pessoa tem. Entende? É o resultado e a terapêutica. Isso é um assunto bem delicado, que não dá para falar assim, sem te trazer um conteúdo bem específico, mas eu posso preparar ele e trazer na próxima live essa dúvida, para também deixar todo mundo já esclarecido em relação a isso, se tivesse enfrentamento. Tá? Que eu tive realmente esse impacto aí, foi uma cruzada que eu não esperava, me defendi, recuei e disse que ia buscar informação, né? Mas, Amoedo, fica tranquilo, isso não vai ter nada, não tem nada a ver com a suplementação. É como eu falei lá atrás, a suplementação que é produzido são ingestas diárias que nós podemos recomendar, tá? Só que cada caso é um caso. Então, não dá para generalizar e falar, não pode. Não existe. O que a gente tem depende de cada caso. Por isso que é muito importante você saber mesmo a história da pessoa, entender um pouquinho, mesmo não sendo um profissional da saúde, você está vendendo saúde, você está entregando o produto. Então, você precisa saber e mostrar esse interesse. E a dúvida tem que ser retirada mesmo. Você vai, tira a pergunta. Outra coisa, eu estou à disposição para esclarecer outros assuntos, porque, lógico, aqui não dá tempo de falar tudo, mas isso é uma informação importante e eu vou trazer no próximo conteúdo. Quando eu falar de K2, eu vou falar da ferritina. Por exemplo, doutora, nós mesmos que estamos... a gente se preocupa com essas questões de saúde. A gente precisa fazer o exame para saber como está a nossa ferritina, para ver se a gente continua usando, ou não precisa fazer exame e posso continuar usando os nossos suplementos? Amoedo, é como eu te falei, não tem necessidade de fazer exames com suplementos que nós temos. Ok. A não ser que a pessoa ela esteja muito doente e ela traga para ti algum exame, para um profissional, e aí a gente tem que ver isso de outra maneira, com outro olhar, entendeu? Ok. Tá, mas assim, sentiu alguma coisa, a pessoa tem que falar, olha, eu estou sentindo tal coisa, tem dúvida, pergunta, porque vai ter bastante gente aqui da área que vai poder ajudar aí nessas informações, né, mudar algumas condutas, ajudar vocês, sabe, quem não é da área. Porque, né? assim, Mas não se preocupe em relação a isso. Certo. A questão, a doutora Adriana, é que a gente, como tem uma posição de liderança na empresa, a gente tem muita gente abaixo aí, e a nossa responsabilidade na saúde das pessoas é extremamente grande, porque nós colocamos a cara para bater, e nós temos que ter essa questão de defesa, né? Mas, Sim. graças a Deus, as lives são para isso, né?
E foi bom o seu esclarecimento e quero agradecer aí muito aí por estar claro para a gente aí que os nossos produtos são tranquilos. Pode ficar tranquilo. Em questão dosagem, fica tranquilo. O que a gente precisa entender é que não precisa jogar tudo de uma vez em cima do cliente. Entendeu? Entenda o que ele realmente precisa. Você tem indicação, a recomendação e a dose, a ingesta diária ali, é isso, tá? E ficar tranquilo. E é aquela coisa, água. Tem que ter água no ano junto. Água boa. O ômega 3 é muito bom para todo mundo, mas o ômega 3 ainda tem algumas contraindicações. Eu estou elaborando o treinamento do ômega 3 e isso vai ser tudo esclarecido. Sobre o K2, eu vou trazer também o assunto da ferritina para o pessoal ficar tranquilo também. Mas, a princípio, podem ficar tranquilos, tá? A gente está respeitando a RDC, que libera, né, a suplementação sem prescrição médica. Tá? Okay. Então, fica em paz. É isso que você tem que passar agora, no momento. Obrigado, doutor. Nada. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém querendo algum diamante acima aqui para a gente encerrar. José Antônio Aguiar. Vou liberar ele aqui, peraí. José Antônio Aguiar. José Antônio Aguiar, ele é JASP. Vou liberar ele aqui para falar com a senhora. Tá. Aguiar, pode falar, por favor. Pode destravar o microfone aí. Tá legal. Boa noite, Vinícius. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite. Eu não iniciei no início, nas primeiras falas, mas eu peguei boa parte do seu treinamento. A senhora sabe que a gente que tem uma função aí, um PIN alto, também tem obrigações e afazeres para dar também as nossas assistências às pessoas que precisam de nós, né? Mas eu sempre que eu posso, eu estou nas lives e eu queria aproveitar a presença da senhora aí, primeiro agradecer, né, pelos esclarecimentos aí que a senhora nos trouxe e também, assim, eu já tenho várias pessoas da área que aplicam ozônio na minha rede e eu também tenho feito parceria com essas pessoas. O que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: qual o tipo de paciente, por exemplo, que eu encontro que seria bom eu passar primeiro para os profissionais que aplicam o ozônio, aplicar primeiro, e depois, então, eu começar o tratamento com os nossos produtos ozonizados? Ou a senhora, o que a senhora recomenda? Tipo assim, às vezes tem um paciente que eu vejo que ele está muito mal, e eu gostaria que o pessoal da área, mesmo que aplique o gás ozônio, atendesse primeiro, fizesse alguma sessão, até para poder fazer uma parceria. O que a senhora me orienta aí? Você não vai ter restrição nenhuma, você pode oferecer os produtos, sim. Você pode oferecer os produtos. Você lembra da história da Eliane, que estava com uma pancreatite gravíssima, e ela tomou a suplementação e ela ficou bem? Sim. A gente não tem restrição em relação a oferecer. Você tem que saber a recomendação para cada um. Certo. E, lógico, se você tiver muita dúvida, muita preocupação, de repente você pode até, no momento, né, entrar em contato comigo e perguntar, né, se esse caso... Porque o que acontece, gente? Hoje, o SUS, ele realmente foi liberado, né, para ter o atendimento com ozonioterapia, mas vocês já ouviram falar algum lugar aqui que atende? Não. Então, assim, praticamente é particular, vocês só vão encontrar ozonioterapeutas e é particular. Então, dependendo da região, às vezes a pessoa não tem nem condição de pagar um tratamento, tá? E eu não estou falando isso para queimar meus colegas, estou dizendo isso em questão de realidade financeira. Tá? Uhum. Os tratamentos variam de valores, tá? Valores, tanto é que o Vinícius até comentou aqui na apresentação dele, né? Um custo de uma sessão, de 10 sessões, 20 sessões. Claro que tem pessoas que precisam, sim, tá? Da ozonioterapia sistêmica, mas a gente consegue já começar a melhorar o quadro dela, dependendo do que ela tem. Agora, é lógico, gente, o ozônio não faz milagre, não faz cura, vocês nunca falem isso, nunca na vida falem isso para ninguém, tá? Porque ele é complementar a qualquer outro tratamento alopático.
A gente está tentando ajudar uma pessoa Tá. que está muito doente, só que muitas vezes ela precisa realmente do auxílio médico, de uma internação. Então, é difícil te responder essa questão, porque a gente precisa saber qual é a condição da pessoa. Tem muitas pessoas que eu não indico nada e eu falo, vai atrás de um médico. Entendeu? Então, doutora, É uma responsabilidade muito grande nossa isso, tá? A gente tem que ter uma responsabilidade social. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente não vai transformar uma pessoa com cara de UTI em cara de enfermaria com o que a gente tem na mão. Então, muito cuidado isso, tá? aham. Não, então, doutora, é exatamente isso aí a minha preocupação. Às vezes eu encontro muito cliente em caso de câncer, às vezes até em fase terminal, e eu temo que, tipo, eu vou passar os suplementos que eu tenho em mão para eles, por mais que eu sei que ajuda, que melhore, mas às vezes eu temo, nesse caso, por exemplo, será que não seria melhor eu indicar um sistêmico primeiro para dar uma amenizada, mesmo que seja caro, 3, 4 sessões, mesmo que seja caro, mas para depois eu entrar com os suplementos que são mais em conta e tentar ter um efeito melhor. É isso que eu penso, entendeu? Não, você pode indicar a suplementação tranquilamente. Não tem restrição. Só que se você vê que a pessoa ela precisa de algo mais, você fala para ela. Se você conhece algum profissional, você indica para o profissional. Entendeu? Sim, eu conheço vários, eu tenho vários Então, na minha equipe. conversa com os profissionais, passa o caso para eles, fala o que você tem de suplementação, e aí entra e fecha um negócio com eles, entendeu? Isso você pode fazer para poder cuidar dessa pessoa em específico. A minha irmã, doutora, só para terminar, né? A minha irmã, ela teve lúpus e ela mudou a cor totalmente, ficou uma cor muito escura, irreconhecível, e ela ficou quase que em depressão, num quarto, sentindo dor, as pessoas não via ela, se assustava. Aí eu indiquei para ela o sistêmico, na época eu nem conhecia o Zontec, e ela fez várias sessões, graças a Deus ela recuperou do lúpus, e aí depois ela também reclamava muito do preço, da região dela lá, do preço e das picadas, né? Que pica daqui, pica dali, né? Agulha daqui, agulha dali. Então, aí quando eu conheci o Zontec, falei, minha irmã, agora você está livre das picadas, do gasto excessivo, porque você vai tomar suplemento. Aí ela, graças a Deus, aí ela deu continuidade com o suplemento, e o que acontece? Ela está bem hoje. Aí eu fui lá na cidade dela encontrar a doutora que aplicou o ozônio, entendeu? Agradecer ela e ofereci uma parceria para ela, né? Sim. Então, na ocasião, apresentei os produtos para ela, ofereci a parceria. Na ocasião, ela estava até, inclusive, colocando o ozônio na água e distribuindo para os veterinários. Aí depois veio a vigilância e tirou todo esse trabalho dela. E aí, o que acontece? Então, aconteceu essas coisas aí. Mas, assim, eu fui lá, agradeci, a princípio agradeci ela por o que ela fez pela minha irmã e ofereci uma parceria com ela. Eu não sei como é que tá, porque eu vim embora, deixei minha irmã lá, em São Paulo, eu moro em Rondônia, e eu não sei como é que está o andamento da parceria lá. Até quero perguntar para minha irmã, porque aqui todos os profissionais que aplicam ozônio, eu faço uma parceria e eles compram muito produto de mim. Entendeu? Que bom, né? Mas fica tranquilo, se você tem um pouco de insegurança em relação a isso, fala até você já conhece a profissional, você pode conversar, mas assim, nada impede de tomar, mas se é um caso muito sério, precisa de avaliação, tá? De um profissional. Porque não impede, a dosagem eles conhecem mais do que nós, né, doutora? Eles conhecem bem mais do que nós, né? Mas é o que eu falo para vocês, se a gente não pudesse oferecer nossos suplementos, não teria isso na nossa mão. Entende? Entendi. É suplemento livre de prescrição médica. Esses suplementos são a base de nutrientes que o teu organismo precisa. Se fosse assim, a gente nunca teria essa abertura, até nas farmácias, de poder comprar um suplemento. Isso a gente pode, qualquer um pode. Não precisa nem de indicação terapeuta. Entendeu? Sim. Então, fica tranquilo. Tá bom. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado aí, tá? De nada. Obrigado, Aguiar.
Então, doutora, complementando a fala do Aguiar, eu concordo com a senhora sobre não prometer cura nem milagre, né? Tomar cuidado com isso. E quando aparecer pacientes também, ou clientes com essa doença terrível, né? Tal do câncer, tomar cuidado também com o que você vai estar oferecendo para a pessoa. Por exemplo, nós temos 2 casos que a pessoa que estava doente, ela não procurou a cura. Ela só queria passar um pouco melhor. Ela queria não sentir tanta dor. Né? No caso da Eliane Bem-Vindas, a vizinha dela, né? Lá no quarto, ela pediu, né? Será que esses produtos aí podem me ajudar a viver mais um pouquinho? Podem me ajudar a se despedir da família? Pode me ajudar a se despedir das minhas plantas? Pode me ajudar a comer uma coisa que eu gosto antes de morrer? Ou seja, a pessoa já estava condenada ali pelos médicos, ela aceitou o diagnóstico de morte e falou, não, mas eu quero viver um pouquinho mais. Né? E aí tomou os produtos, deu certo, a pessoa viveu mais 2 semanas, né? E lá no hospital tinham dado 4 dias de vida para ela. E eu tive um caso aqui em Manaus, né? De um amigo meu, que ele veio buscar um produto aqui em casa, um Life X, e eu fui entregar para ele no carro e ele estava chorando no carro. E eu fiquei, puxa vida, o que será que aconteceu, né? E ele foi embora. Aí de noite a gente se encontrou no grupo de oração e ele estava chorando ainda, e a mulher dele também. Por quê? Porque o tio dele morreu de câncer. E ele veio aqui em casa buscar o Life X porque o tio dele pediu. O tio dele falou, pega lá o Life X para mim, esse produto de ozônio do teu amigo, porque é o único produto que tira a minha dor. É o único produto que eu vou saber que eu vou morrer, mas eu vou morrer sem dor. Né? Então é isso, não é só questão de cura. Às vezes é amenizar uma dor de alguém, né, doutor? É o conforto, né? É o conforto. Pacientes de câncer, pacientes que têm fibromialgia, né? Pacientes de dor. Pacientes de dor. Existem vários trabalhos, tá? Até na área da oncologia, com tratamentos com ozonioterapia. Tem muitos oncologistas que indicam, tá, ozonioterapia. A gente tem resultados com pacientes que... o que é que acontece? Aquela célula cancerígena, ela se multiplica. O ozônio, como ele hiperoxigena e faz a renovação celular, ele estaciona aquela multiplicação celular. Então, tem muitos pacientes de câncer que conseguem controlar a doença, HIV, tá? E outras doenças autoimunes. Mas aí a gente acaba tendo que estar linkado com a área médica. Médicos que aceitam essa terapia, a gente consegue, então, equilibrar a doença. Pacientes terminais, a gente consegue dar conforto, sim. E, assim, eu tenho certeza que o Life X, ele vai ajudar muito, né? Porque a pessoa já sofre tanto de dor, você vai lá ficar picando a pessoa. Enfim, existem tratamentos sistêmicos para esse tipo de paciente, mas o Life X, ele, com certeza, vai ajudar bastante. Doutora, Oi. Só vou falar só mais isso aqui, vou dar oportunidade para os outros aí. Então, assim, as pessoas chegam, hoje mesmo chegou 7 horas da manhã, eu gosto de ir um pouco mais tarde, eu chamo de 7 horas da madrugada. 7 horas da madrugada tinha um tiozinho batendo na minha porta. Doutora Aguiar, me informaram que o senhor tem um remédio que vai me curar, doutora Aguiar, pelo amor de Deus. Aí eu chamei ele para dentro e falei para ele, olha, não me chame de doutor, que eu não sou doutor, não, mas olha, eu vou ajudar o senhor, vem cá. Aí eu falei para ele, quem cura é o Papai do Céu. Nós não cura, quem cura é o Papai do Céu. Agora, o Papai do Céu tem 2 maneiras de curar. Ou ele olha de lá e fala, seja curado assim, ou ele dá condição para o corpo. Na maioria das vezes, o nosso corpo, o Papai do Céu, quer que a gente coma coisa saudável, evite as coisas erradas e dá ao corpo as condições. Então, nossos produtos são alimentos, são suplementos que vai dar ao seu corpo condição, melhorar a condição do seu corpo. Nós acreditamos na autocura. É o corpo que se cura sozinho quando você dá ele condição. Isso aí. Pronto. Eu ensino. O organismo que reage. É o corpo que cura, entendeu? É isso aí. Eu vou liberar mais um aqui, que é o Gabriel Valério, e aí a gente encerra, tá? Deixa eu achar ele aqui na live, que a doutora também quer ir embora já. Peraí. Não, eu fico aqui até amanhã. Tá tranquilo. Vai, só não Gabriel, vou ter resposta para todo mundo, gente, porque, olha, eu estudo há 4 anos, mas eu vou dizer um negócio, eu não consigo passar tudo que eu estudei. A doutora é das nossas, hein? Vai, Gabriel. Gabriel Valério, fala com a gente aí para encerrar.
Cadê o Gabriel? Se ele não falar, a gente fecha a live. Boa noite, Vini. Opa, a mulher do Gabriel. Fala aí, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. Então, em resposta ao nosso amigo, né, que ele estava falando em relação ao câncer, eu tive um caso na minha família, né? No mês de maio, eu tive que vir às pressas para Curitiba, que minha mãe estava com câncer muito avançado. E eu cheguei aqui, o médico, ele fez uma cirurgia vídeo lá, parou, entrou com a câmera e viu que estava tudo infiltrado, tudo tomado, né? Tanto que a minha tia, irmã dela, enfermeira padrão, estava comigo no dia, ele mostrou as imagens, tudo pra gente, falou, Priscila, não tem mais jeito, não gaste mais nenhum real com a sua mãe. Eu te indico fazer um plano funerário. Não foi só ele, foi uma junta médica, né? Aí eu fui em vários outros especialistas e com um diagnóstico, com todos os exames em mãos, todos falaram a mesma coisa. Em cima disso, doutora, não tinha mais solução. A quimioterapia seria somente paliativa. Então eu falei, eu tenho a medicina, apenas medicinas alternativas agora para tentar fazer alguma coisa e salvar a vida da minha mãe, senão daqui a pouco eu vou enterrar ela sem ter tentado nada. Aí eu comecei a usar o Life X e o óleo. Como Curitiba é muito frio, ela se dava melhor com o óleo para dor. Eu esfregava nas costas dela, que ela tomava tramal de 3 em 3 horas. Ela parou de tomar o tramal. Eu mandava ela pingar no umbigo, porque o câncer estava todo naquela região do peritônio, do ovário, né? Ela começou a esfregar no umbigo também, começou a tomar o NX-Cap, né? E graças a Deus, após 4 meses, agora em outubro, nós voltamos no médico, os exames, as células tumorais dela zeraram, normalizaram tudo, secou tudo. E a quimioterapia dela era uma dose muito pequena, apenas paliativa. E ela já estava desenganada. Eu ia fazer o quê? Esperar ela morrer fazendo quimioterapia? Não, vou tentar. E eu dei em alta dosagem para ela. E os rins dela, os órgãos, tá tudo perfeito, melhor que os meus, entendeu? Você oxigenou a sua mãe. Você oxigenou a sua mãe, entendeu? Exato. E assim, doutora, em relação aos suplementos, pessoal, eu vou receitar, posso receitar, não posso? O que acontece? Esses suplementos são suplementos comuns que vêm de farmácia. A pessoa apenas vai trocar por um que é mais efetivo porque tem o ozônio. Ninguém está receitando nada. É só um suplemento que basicamente 90% da população ou toma ômega, ou toma trimagnésio, ou toma K2. O que mais tem é médicos, naturopatas e tudo na internet falando, a partir dos 40, tome ômega, tome trimagnésio, tome K2. Então a gente não está receitando, está apenas trocando o suplemento da pessoa, né? E o suplemento ozonizado. Qualquer nutrólogo que a pessoa for, vai passar suplemento para ela, porque suplemento é vida, é coisas que não tem na nossa alimentação. Ele só faz um complemento na nossa alimentação, né? E devido ao ozônio, a ação dele é muito melhor, porque, de fato, o ozônio ele oxigena todas as células do corpo. Aí até a irmã dela, que era cética, não acreditava, que era enfermeira, em cima do resultado da minha mãe, ela começou a indicar até para os alunos dela de farmácia que ela dá aula na faculdade, entendeu? É isso aí, olha só, ela tem que fazer palestra comigo. Show, tamo junto. É isso aí. A gente só comprova, gente, a gente só comprova com os resultados. Então, eu vou dar uma dica aqui para todo mundo, compartilhem os resultados que vocês têm, tá? Cada um tem seu nicho, mas compartilhem, olha, vocês tirem foto, peça autorização. Foto antes, o depois do capilar. Homens que são calvos ou que estão com mulheres, enfim, quem está com queda de cabelo, tira a foto do antes e do depois. Pergunta quando tratou a dor com Life X, no outro dia, como que a pessoa está se sentindo. Isso tudo vai trazer evidência e comprovação do seu trabalho, entendeu? É do seu trabalho. Cada um fazendo isso e fazendo uma carteira de resultados vai fazer com que você comprove que todo o produto que você está indicando é eficaz. Essa história é muito legal, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, a gente quer só acompanhar um cliente e ver que deu resultado, né, que é positivo e que melhorou a qualidade de vida dele. E eu estou muito feliz pela sua mãe, parabéns. Muito obrigado, eu agradeço demais, doutora, agradeço, Vinícius, agradeço a companheira aí que complementou aí. Também estou feliz pelo resultado da mãe dela, e esse resultado da mãe dela é um resultado para todos nós, que fortalece todos nós, entendeu? De saber que produto que nós temos na mão hoje. E aí o mais importante é todo mundo entender esse conteúdo que eu passei,
com certeza eu vou ter que falar mais vezes, né? Porque vai entrar mais pessoas, mas isso aí é a base de tudo para vocês terem uma propriedade na hora de falar do produto, tá? Então é muito importante vocês entenderem o que é o ozônio, o que é a ozonioterapia, o que o óleo ozonizado faz em relação à suplementação, as outras coisas que ele faz parte, né? Dentro da linha capilar. Então é muito importante vocês saberem isso, tá? Mais alguma pergunta? Tem um monte de mãozinha aqui. Cadê o Vinícius? Eu vi que alguém perguntou o que é ferritina, e a ferritina é uma proteína, tá? A ferritina é uma proteína produzida pelo fígado, mas eu não vou falar mais nada sobre